essa profissionalização da atividade de auditoria, e para isso a gente fala muito, né, na ideia, por exemplo, de benefício do controle, partindo daquela premissa de que o controle não pode ser um fim em si mesmo, né, o controle tem que valer a pena. Esse é o ponto, né, a gente conseguir sensibilizar o gestor que o controle não é um problema, mas é a solução. Isso passa, essa ideia do benefício, pelo estabelecimento de indicadores adequados que permitam uma mensuração da atividade de auditoria. Esse é um ponto muito importante, né? Que a gente consiga efetivamente medir a qualidade das entregas feitas pelas equipes de auditoria. Então, é nesse contexto aí que eu queria que a gente pudesse hoje ter uma tarde bastante profícua. Eu gostaria aqui, só para as considerações iniciais, passar a palavra ao Edmar Camata, que é o secretário de Controle e Transparência do Espírito Santo, que fale um pouco como que ele viu essa experiência do PENPAL, né? Eles chamam de SIT, né? Smart Interactive Talk, são eventos online, né, que eles disponibilizam para a gente do mundo inteiro, é bem interessante. Então, eu vou passar a palavra ao Edmar para falar um pouco sobre o que ele achou da experiência. Em seguida, o Letácio também vai fazer as considerações iniciais. Aí, na sequência, o Denis já assume com a apresentação propriamente dita. Olá, boa tarde, Leonardo, boa tarde, Letácio, boa tarde, Denis, nosso auditor aqui do Espírito Santo. Hoje estamos separados pelo trabalho remoto, mas em breve já estaremos juntos novamente. Bom, eu até falei com o Denis, né, antes do nosso encontro aqui, que o artista é ele hoje, né? O Denis se aprofundou bastante nas discussões do PENPAL. Eu acho que nos cabe aqui, como os secretários e controladores, fazer uma ligação, né? E é um trabalho assim de uma importância ímpar nesse momento, né, Léo? Você já comentou, o controle interno ele se torna ainda mais relevante para dar respostas, né? E relevante num momento muito delicado, que a gente sabe que o investimento público cada dia é mais escasso, né? Então, temos um dever de casa aí, especialmente nos estados, mas também nos municípios, e eu sei que a sua visão como CONAS é uma visão de abraçar os municípios também, onde existe um desafio muito grande, né? Então, vou fazer minhas colocações rápidas, iniciais aqui, para a gente poder passar para o Denis, né? O Denis que vai fazer essa exposição com relação ao que foi visto, né, no PENPAL, para a gente poder fazer um diálogo produtivo. É um prazer enorme estar entre esses grandes nomes do controle, poder aprender com vocês. Eu sou caçula da turma do CONAS, eu acho, né? Cheguei ano passado, mas com muita felicidade encontrei uma equipe técnica maravilhosa aqui no Espírito Santo, uma história muito bonita e grandes nomes, né? E isso me ajuda muito a proporcionar resultados, e até ligados aos temas que a gente vai tratar hoje. A gente está em comemoração aqui por conta do resultado da Transparência Internacional, da avaliação, que nós consolidamos aí o primeiro lugar com 100% da pontuação, e felizmente a gente vê tantos estados subindo nessa análise que é relacionada a esse momento emergencial de uma forma muito rápida. Então isso é bom, isso significa que não temos ilhas de excelência mais, né? A gente está caminhando junto. E falo da transparência porque está intimamente ligada a uma das nossas macrofunções de grande importância para a elevação da maturidade do controle interno, que é o que a gente deseja, né? Então, o nosso grande desafio hoje, né, para além de aproveitar esse momento de isolamento de uma maneira útil, com discussões de nível elevado, é também conseguir fazer, em muitos momentos, a difícil ligação entre as discussões internacionais, que eventualmente a gente coloca como mais amadurecidas, inclusive, do que a gente muitas vezes vê no Brasil. Cabe lembrar que nos municípios, por exemplo, a gente ainda encontra controles internos absolutamente desestruturados, em que pese os municípios serem aqueles que detêm hoje grande parte do orçamento nacional e onde acontece a vida das pessoas. Então, cabe essa reflexão, eu acredito. E o diálogo internacional ele já se mostrou importante em tantas outras vezes, né? Vale lembrar que a gente tem, por exemplo, a análise com relação à maturidade das auditorias, né? Então, a gente pode falar tanto do IACM, né, que é um
é uma medição desse amadurecimento, como a própria avaliação das 3 linhas de defesa, que vieram de um diálogo, né, internacional. E hoje elas passam a ser quase que balizas aí para acompanhar a evolução do controle interno no nosso país, né? Então, acho que é essa reflexão inicial. Acho que a gente passa para o Denis agora, conforme o nosso script aí, que vai atacar tecnicamente os temas tratados, expostos pelos países desse grupo Euroásia, praticamente, né? De diálogo e de debate do controle interno. Boa tarde, Leonardo, Denis, Edmar, todos que estão aqui hoje, nessa horinha aqui, para discutir essa experiência. A experiência do PENPAL é bem interessante, que hoje o PENPAL ele reúne um grupo de países do leste europeu e da Ásia Central, e a partir de uma iniciativa do Banco Mundial, quer dizer, ele surgiu de uma iniciativa do Banco Mundial, iniciativa semelhante que ocorre aqui no Brasil. Desde 2014, o Banco Mundial tem uma parceria com o CONAS, nós já estamos aí já com 6 anos de parceria, e essa parceria com o Banco Mundial também propiciou uma reflexão aqui no Brasil em relação ao papel das controladorias, das secretarias de controle e especificamente da função auditoria interna. Então, ao mesmo trabalho que o Banco Mundial fez na Ásia e na Ásia Central, também está fazendo aqui no Brasil desde 2014. Eu acho que vem bons frutos aqui. A gente está com o IACM, que é uma metodologia especificamente para aprimoramento da auditoria interna na área pública, já bem avançada em alguns estados, então é uma busca. E vocês vão ver pela apresentação de Denis que a experiência que a gente teve a oportunidade de participar lá no pessoal do leste europeu da Ásia Central, elas estão bastante alinhadas com o que a gente está fazendo aqui no Brasil em relação ao IACM e também alinhadas com as normas internacionais do IA. Então, hoje, se há uma convergência internacional em relação à auditoria interna no setor público, como um todo, é essa convergência. As normas do Instituto dos Auditores Internos, o IA, o global, e dentro essas normas que são emanadas pelo IA, você vê várias iniciativas que adaptam essas normas para as suas realidades. E hoje vocês vão ter a oportunidade de ver essa experiência com o Denis. E, Denis, agora a bola é com você. Obrigado, Letácio. Deixa eu primeiro colocar a apresentação aqui. Bom, vendo a apresentação, então, eu queria iniciar agradecendo ao Dr. Leonardo, presidente do CONAS, pelo convite, cumprimentar o Letácio, secretário-chefe de Controladoria Geral do Estado da Paraíba, grande parceiro, referência para a gente, cumprimentar meu chefe aqui, né? Edmar Camata, secretário da Secretaria de Estado de Controle e Transparência, aqui do Espírito Santo, que é a minha instituição. Eu sou auditor do Estado do Espírito Santo desde 2010. Por fim, cumprimentar a Débora Severino, lá de Minas, o Clóvis de Santa Catarina, o Lúcio da Defensoria Pública do Distrito Federal, colegas que a gente tem contato e que também são referências para a gente. Em nome deles, cumprimentar todos os profissionais de auditoria interna aqui presentes hoje à tarde. O objetivo principal aqui é mostrar o que foi falado na reunião do PENPAL, no sítio do PENPAL, que já foi citado pelos colegas. Logo nesse primeiro slide, eu coloquei o link para todos os materiais do CIT. Essa apresentação vai estar disponível para vocês. Eu coloquei o link para todos os materiais do CIT. Naquele evento, nós tivemos 4 apresentações curtas, de 10 a 15 minutos cada uma com um consultor do Banco Mundial, que apoia o PENPAL, como já foi falado, com a líder de equipe de Quality Assurance da Comissão Europeia, e 2 casos nacionais que foram mostrados muito brevemente, sem grande profundidade, coisa de 6 slides, mais ou menos cada um, foram o auditor interno-chefe do Reino Unido e o executivo-chefe da auditoria da Áustria. Em todos os slides da minha apresentação, dessa apresentação, eu cito a fonte de dados para que vocês possam recorrer ao documento original, se acharem necessário. O que eu vou passar aqui é o meu entendimento, e a tradução de todo o material foi minha. Então, obviamente, qualquer eventual equívoco é de minha responsabilidade, não dos autores.
Todos nós conhecemos a definição de auditoria interna, com as questões sobre acrescentar valor às organizações, melhorar suas operações. Mas a discussão hoje aqui é como medir o valor adicionado. Os indicadores de desempenho, ou os KPIs, são parte do processo de medição de valor da função de auditoria interna em qualquer lugar do mundo. Apesar das diferenças que a gente tem da nossa realidade para a realidade dos países da União Europeia, os princípios são os mesmos. A gente tem que considerar que mesmo entre eles há diferenças. Então, a gente não pode se deixar levar por dizer, essa metodologia é deles, a minha realidade é diferente e eu não posso aplicar aqui. Qualquer sistema de indicadores de desempenho tem que ter alguns atributos. O Leonardo falou de what gets measured gets done. Para medir, a gente tem que saber o que a gente vai medir. É uma afirmação que parece óbvia, mas é indispensável no contexto de indicadores. O que medir, assim como no controle interno, começa pelos objetivos das organizações. Tanto objetivos estratégicos quanto operacionais. O sistema de indicadores tem que também ser enxuto o suficiente para fornecer as informações e as métricas necessárias sem custar demais. A gente tem que trabalhar o custo-benefício. E ainda levar em consideração a quem os indicadores são direcionados. Direcionar cada indicador aos stakeholders a atingir. Como pano de fundo disso, a gente, nesse sistema de indicadores de qualquer país, a gente vai ter as normas internacionais de auditoria interna. Em 2 palestras do CIT foi citada a norma IBPF 1300, que é do Programa de Garantia de Qualidade e Melhoria, com destaque para a 1311, avaliações internas, dizendo que as avaliações internas devem incluir um monitoramento contínuo do desempenho da atividade de auditoria interna. Ou seja, para ter um sistema de indicadores, é condição necessária para cumprimento dos IPPFs, para cumprimento das normas internacionais de auditoria. Mas como a gente começa isso na prática? O que vocês têm que considerar quando pensar o sistema de indicadores de vocês? Eu vou mostrar 5 aspectos importantes de um sistema de indicadores de desempenho. A evolução dos indicadores, dos seus indicadores que vocês vão montar em cada instituição, deve levar em consideração esses 5 aspectos. E todos eles foram discutidos por um ou mais debatedores no CIT. Eu não estou trazendo aqui minhas opiniões, eu estou trazendo o material que eles nos passaram. Não é necessário, e às vezes nem é possível, começar com todos os pontos. A maturidade das organizações de vocês vai determinar quantos deles já podem ser inseridos imediatamente e quantos são incluídos com a evolução dos indicadores. Nós começamos com 3 tipos de indicadores, de economicidade, eficiência e eficácia. O primeiro aspecto que a gente quer abordar é que esses indicadores podem, que os indicadores podem medir diferentes dimensões da instituição. Isso é discutido também nesse texto do PEMPAL, que tem a fonte aqui embaixo, para quem quiser se aprofundar, né? E o PEMPAL sugere que seja dividido em indicadores de economicidade, eficiência e eficácia, porque cada dimensão dessa responde a perguntas diferentes que são, de certa forma, complementares para se medir o valor da função de auditoria interna. Eu vou passar pelas 3 dimensões e vou trazer exemplos para vocês dos indicadores que eles usam lá. Eu não vou falar de todos os exemplos que estão nos slides, eu escrevi mais do que eu vou falar, exatamente porque o material vai ficar disponível para vocês, para quem quiser se aprofundar depois, né? Primeira que a gente vai falar é de economicidade, que responde à pergunta se nós estamos fazendo as coisas ao menor custo possível. A busca por maximizar valor passa por minimizar custos, para melhorar o valor entregue por unidade monetária despendida, por real gasto, vamos dizer assim. Exemplos de medidas que podem ser desenvolvidos para medir a economicidade da função de auditoria interna incluem a minimização do custo por auditoria, por exemplo. A gente tentar fazer as auditorias no menor prazo possível. Uma auditoria com menor prazo normalmente vai custar menos. A gente utilizar a mão de obra disponível para os trabalhos corretos, sem colocar profissionais mais sêniores em auditorias muito simples,
o que desperdiça recursos para trabalhos mais complicados, nem auditores novatos em trabalhos excessivamente complexos. Né? Deixa eu só passar aqui e perguntar uma coisa a vocês. E aí, Lúcio, você me diz aí que eu estou vendo você aqui. A apresentação está mudando os slides na hora certinha? Eu estou mudando os slides na hora certa? Tudo bem, Denis? Tá certinho. Eu estou conseguindo enxergar bem, graças a Deus. Um abraço a todos. Parabéns pela apresentação, doutor Denis. Obrigado. Vamos lá. Então, nós estamos aqui na eficiência. A segunda dimensão é essa de eficiência, que busca responder se a gente está fazendo as coisas da forma correta, do jeito certo. Às vezes, não é todo mundo, mas quando a gente começa a falar de eficiência, efetividade, muita gente já fica, meu Deus, para que isso? Mas isso é enrolação, e etc. E, na verdade, não é. A gente tem uma figura, a eficiência... Nos indicadores de eficiência, a gente quer medir a relação entre as entradas, os recursos que a gente está usando e as saídas, o que a gente tem como saída do processo. Como pode ser visto nessa próxima figura aqui, que é tirada da apresentação austríaca. Aqui nós podemos ver que a eficiência é o resultado da comparação entre os recursos utilizados e a saída. E aí, no caso da saída, os outputs. A gente ainda não está falando de resultado ou de impacto, mas só de saída. E exemplos disso, dos indicadores de eficiência, incluem número de auditorias por auditor por ano. Então, se nós temos 20 auditores, quantas auditorias a gente consegue fazer por auditor por ano? Né? O percentual de tempo gasto em auditoria pelos profissionais contra o tempo gasto em outras atividades administrativas ou externas. Eu gosto muito desse indicador. Eles nos diz quanto tempo nós estamos trabalhando realmente em auditoria, que para a maioria das CGEs é um dos negócios principais. Né? Nós vamos ver esse indicador utilizado outras vezes mais para frente. Passar para a efetividade, que é a terceira dimensão, né? Que dessa vez mede a relação entre os objetivos da instituição e os resultados que a instituição entrega. Ela responde a questão se nós estamos fazendo as coisas certas. Mais uma vez, nós podemos ver pela figura da apresentação austríaca, que dessa vez nós estamos falando sobre os efeitos ou os outcomes, não só sobre as saídas dos processos de trabalho. Né? E trouxemos como exemplos aqui o monitoramento do percentual, do número, do percentual de recomendações que são aceitas, o número percentual de recomendações que são implementadas, esse follow-up das auditorias entra como indicador de desempenho. Também a avaliação de recursos financeiros economizados, os benefícios financeiros, que é algo que o Banco Mundial tem pedido ao CONAS, mas não só financeiros, realçar os ganhos não monetários, benefícios financeiros e não financeiros, tudo isso em linha com a metodologia da CGU. Eu não sei se tem alguém aí dessa área da CGU, mas se tiver, um abraço para o Serginho, ídolo. Caminhando para a finalização dessa primeira parte, o último exemplo que está de indicador de efetividade é a satisfação, inclusive com a avaliação 360, envolvendo diferentes stakeholders. Nós vamos falar de diferentes stakeholders um pouquinho mais para frente. Antes disso, eu só vou mostrar a vocês o framework sugerido pelo PEMPAL, em que temos as dimensões de economicidade, eficiência e efetividade e o seu posicionamento em relação ao processo de trabalho. Nessa figura, o que eu quero destacar é o primeiro objeto que aparece aqui, né, que são os objetivos. A gente falou que tudo começa pelos objetivos. A mesma figura, uma figura parecida, foi apresentada pela Áustria e nos confirma o que o PEMPAL estava falando. A Áustria utiliza o BSC, o Balanced Scorecard. Como vocês podem ver, a estrutura básica é bastante parecida com o que o documento do PEMPAL sugere. Nessa segunda linha aqui, é exatamente igual. Né? Terminando nas recomendações de auditoria, nos outcomes,
aqui, passando pelas saídas, pelas atividades, pelas entradas, e começando com os objetivos. E já que estamos falando de objetivo, a gente usa isso como um gancho para o segundo aspecto que a gente quer abordar, que é a ligação dos indicadores de desempenho com os objetivos da organização. Os indicadores-chave de desempenho têm que estar intimamente ligados aos objetivos. Lembra que eu falei de saber o que medir? O Dr. Leonardo falou de saber o que medir? Se a gente não fizer as mensurações contra os objetivos das nossas instituições, como é que a gente sabe se a gente atingiu ou não o objetivo? Dizer isso é quase uma obviedade. Por isso, o interessante é trazer exemplos. Como é que liga o objetivo com indicador de desempenho? Nesse sítio, nós conseguimos o exemplo da Comissão Europeia. A Comissão Europeia, para quem não sabe, não sei se todo mundo conhece, mas ela ajuda a definir a estratégia geral da União Europeia, gerencia o orçamento da União Europeia, acompanha a execução, propõe atos legislativos, políticas. Então, é um órgão da União Europeia, central da União Europeia, né? A apresentadora mostrou os objetivos do Serviço de Auditoria Interna da Comissão Europeia. Vamos passar pelos objetivos aqui, que são 3. Adicionar valor às organizações, que eles classificam como uma dimensão externa. Garantir que o trabalho da auditoria interna está aderente à sua própria metodologia e aos padrões internacionais. E garantir as entregas do plano estratégico de auditoria por meio dos planos anuais. Para cada um desses objetivos, ela citou métricas. A apresentadora mostrou os objetivos. E para cada um dos objetivos, nós temos, então, os exemplos de indicadores que foram apresentados. Vocês vão reparar que cada objetivo tem a sua métrica própria, tem uma forma diferente de ser medido. Para o primeiro objetivo, o que eles usam é o nível de satisfação dos auditados, que é medido em pesquisa realizada a cada trabalho. O cumprimento de prazos e a oportuna realização das entregas, essas entregas a tempo, o termo que eles usavam é timely. Timely também é oportuno, oportunamente se entregue, né? E o nível de satisfação dos stakeholders. E aí, a gente já falou do 360 ali para trás, com uma pesquisa anual com os stakeholders. O segundo objetivo é basicamente assegurar a qualidade dos trabalhos de auditoria interna. E aí tem como indicadores, alguém ligou um microfone aí, eu acho. Bom, vamos lá, vamos voltar aqui. Segundo objetivo, então, é basicamente assegurar a qualidade dos trabalhos de auditoria interna e tem como indicadores as conformidades da metodologia interna deles, metodologia desenvolvida por eles, com os padrões internacionais de auditoria em avaliações interna e externa. Vale lembrar que avaliações internas e externas são exigências do IPPF, né? Então, cumprindo o IPPF aí. Já o terceiro objetivo trata da eficiência e efetividade na entrega dos planos de auditoria. Ele reúne indicadores como quanto está planejado versus executado, o percentual de tempo utilizado na auditoria interna, indicador que a gente já viu antes, né? Tempo decorrido entre a reunião final e o relatório final de auditoria, para que as entregas sejam oportunas, entre outros. Quando a gente falou do percentual de tempo utilizado na auditoria, nós falamos desse mesmo indicador lá na economicidade, eficiência e efetividade. Falando de um mesmo indicador para 2 tópicos da apresentação, não tem nada de errado nisso. Dependendo do ângulo a partir do qual você pense o indicador, ele pode servir para cumprir mais de um aspecto sobre os quais a gente vai conversar aqui hoje. É natural. Um mesmo indicador também pode servir para mais de um interessado, para mais de um stakeholder, né? Mas quem são os stakeholders da auditoria para você, na sua realidade? Os stakeholders são diferentes numa defensoria pública, por exemplo, de uma controladoria geral do Estado, de uma controladoria geral municipal. A gente tem que pensar nisso para o terceiro tópico, que temos diferentes stakeholders, e cada stakeholder enxerga valor de uma forma diferente.
o que nós temos que medir para entregar à população é diferente do que nós temos que medir para entregar ao chefe da organização. O chefe da organização pode precisar de aspectos mais gerenciais. A população vai precisar de números que mudem a vida dela, né? Todos esses stakeholders devem ser informados acerca do que eles enxergam como valor. Nós temos que entender o que eles querem como valor para informá-los. Na auditoria interna, e aqui nós já passamos para a apresentação do consultor do Banco Mundial, tá? Nós temos stakeholders internos, externos, nós temos os clientes da auditoria, nós temos a própria função de auditoria. Stakeholders internos incluem as auditoras e auditores, a alta gestão do órgão. Externos incluem eventual comitê de auditoria, órgãos reguladores, a população em geral, no nosso caso, talvez Tribunal de Contas, né? Quando nós falamos de clientes da auditoria interna, nós estamos falando basicamente dos auditados. Aí não tem muito para onde correr. E quanto os indicadores de desempenho, quanto à função de auditoria interna, são indicadores de aspectos operacionais, que a gente vai mostrar para vocês a seguir aqui. Então, quando a gente pensa em quem são os stakeholders, nós podemos definir os indicadores de desempenho para cada um deles. Se o stakeholder interno são os profissionais, alta gestão, por exemplo, são exemplos de indicadores, a materialidade dos achados, o percentual de alto risco do universo que a gente cobre a cada ano, quanto é classificado como alto risco e a gente tem cobertura de auditoria. Lembrando que esses são os exemplos dados pelo consultor do Banco Mundial na sua palestra, tá? Para stakeholders externos, nós temos como exemplo de indicadores a pesquisa com um eventual comitê de auditoria, percentual de recomendações aceitas ou recusadas pela alta gestão dos órgãos ou entidades auditadas, o número de pedidos para realização de auditorias, por exemplo, o número de fraudes e valor, por exemplo, o número de pedidos para realização de auditoria com os clientes. Então, vamos lá, em relação a clientes de auditoria interna, nós temos número de achados repetitivos ao longo do tempo, a pesquisa de satisfação por trabalho de auditoria, número de pedidos para realização de auditorias. Esse número de pedidos para realização de auditoria, segundo a visão do consultor, ele reflete o nível de confiança dos auditados com o trabalho da auditoria interna. Por fim, nós temos aqui os indicadores de desempenho para a função de auditoria interna. Incluem, como eu falei com vocês, um pouco mais operacional, né? Incluem auditorias planejadas versus realizadas, tempo para construção de relatório, entre outros aspectos. Então, a gente precisa levar em consideração as necessidades de cada stakeholder diferente quando a gente está pensando o nosso sistema de indicadores de desempenho, para a criação de um sistema de indicadores. Mas esses stakeholders também são, para nós, profissionais de auditoria, uma fonte de dados, uma importante fonte de dados. Entre as fontes de dados que nós temos, nós podemos usar uma pesquisa anual com stakeholders, nós podemos usar uma pesquisa a cada trabalho realizado com os auditados, o monitoramento interno da instituição, assim como, eventualmente, se houver os reportes de uma célula de qualidade da organização e o reporte da avaliação externa. Eu nem preciso falar isso para profissionais de auditoria interna, mas cruzamentos de dados são importantes, né? Um dos perigos a gente ter indicador de desempenho, um dos desafios, é a possibilidade de manipulação desses indicadores. Então, é importante um balanço entre aumentar as fontes de dados para cruzar dados e os custos dos indicadores. Os indicadores quantitativos são menos propensos à manipulação, enquanto nos qualitativos nós temos que ter um pouquinho mais de cuidado. Com isso, a gente passa para o nosso quarto tópico, que são indicadores qualitativos e quantitativos. Para ilustrar esse tópico, nós vamos usar os exemplos trazidos pelo Reino Unido, que cita como indicadores quantitativos, mais uma vez, aquele indicador de tempo de trabalho em auditoria interna, com uma meta quantitativa de mais de 80%,
o número de trabalhos finalizados no prazo e o percentual do plano anual de auditoria deles completo até uma data importante para eles, 31 de março, que é quando o plano do próximo ano deve estar pronto e acordado com a área contábil do governo e com o Comitê de Riscos e Auditoria do Reino Unido. Então, por isso, essa data de 31/3 aí. Perdão. Toma um golinho d'água aqui. Os indicadores qualitativos que ele mostrou, eu dividi entre operacionais e estratégicos. Qualitativos operacionais vieram basicamente da pesquisa de opinião com auditados, algo que eu já falei 3 vezes aqui, pesquisa de opinião com auditados, mas que eu, particularmente, aí vou botar a minha opinião, tenho bastante reserva de se fazer aqui no Brasil, porque eu tenho muito receio de se enviesar os resultados, de dar viés a essa pesquisa. Na pesquisa de opinião, eles fazem uma escala de 1 a 10 entre extremamente insatisfeito e extremamente satisfeito, e perguntam sobre utilidade das recomendações, qualidade do relatório, e as impressões, são indicadores qualitativos, vamos lembrar, né? E as impressões sobre o profissionalismo das auditoras e auditores, entre outros aspectos. Imagina isso numa auditoria no Brasil que encontre coisas graves e a gente passe uma pesquisa dizendo eles agiram com profissionalismo. Tem que ter muito cuidado com indicadores qualitativos nesse sentido. Vamos reparar que todos esses indicadores referem-se a aspectos de cada trabalho de auditoria. Quando a gente passa para os indicadores qualitativos estratégicos, a gente encontra questões mais gerais, muitas vezes difíceis de serem medidas, que exigem uma maturidade muito maior, tanto dos órgãos de auditoria quanto dos auditados, tá? Indicadores como a auditoria interna levanta questões relevantes sobre riscos e controles. Para se responder a isso, o auditado tem que ter um sistema sério de gestão de risco, entender a gestão de risco muito bem. Isso nem sempre vai ser possível em um primeiro momento para nós. A gente sabe, desde municípios até o federal. Nem sempre vai ter uma gestão de risco que está madura, vamos dizer assim. Vai ser preciso alguma evolução para que a gente chegue a um ponto desses. Mas mesmo a evolução que a gente faz deve ser medida. O que nos leva ao nosso 5º tópico de indicadores, que trata do prazo, do tempo, do prazo de indicadores. Indicadores estáticos ou indicadores que a gente forma uma série histórica com eles. Podem ser anuais ou plurianuais. E para ilustrar esse tema, a gente usa os exemplos da apresentação austríaca. Entre os anuais, ele cita percentual do plano anual de auditoria completo, dias por auditoria, claro que dias por auditoria que sejam em auditorias comparáveis, né? Número de recomendações, todos esses que eu falei até aqui, indicadores anuais quantitativos, né? Mas também há indicadores anuais qualitativos, como a qualidade percebida da auditoria interna, do serviço de auditoria interna ou dos relatórios. Em relação aos indicadores plurianuais, eles trouxeram como exemplos resultados de pesquisas externas que podem ser comparadas ano a ano. O assento na mesa, né? A auditoria interna é ouvida pelo mandatário maior. E resultados de desenvolvimento de conhecimento organizacional gerados a partir dos mapas de conhecimento, que isso aí, pessoal que está mais fundo no ISM que eu, Lúcio, Débora, que eu já citei aqui, se eu não me engano, já está no nível 2 da coluna de gerenciamento de pessoas do ISM, né? O mapa de conhecimento e etc. Bom, estamos caminhando para a nossa finalização. Nós temos que ter muito claro que nós falamos de 5 pontos, e esse diagrama que está na tela agora, que eu mostrei, pode parecer fazer que são pontos, fazer parecer pontos separados. Mas essa separação é só para a organização. Porque se eu tentasse organizar graficamente o mundo real, o entendimento não ficaria tão claro quanto separadinho dessa forma.
Então, a gente tem que entender esses 5 pontos como parte de um sistema que deve evoluir ao longo do tempo, que quando inicia em avaliações normais, tem que considerar a maturidade das organizações, os objetivos estratégicos operacionais das organizações, e ter como uma visão maior tornar-se uma fonte importante para os mais diversos stakeholders da atividade de auditoria interna, que todos os stakeholders considerem que as nossas informações são importantes. Assim eu termino, levei mais ou menos meia hora. Fica aqui meu contato, estou à disposição para conversar com todo mundo, seja por aqui, seja depois por WhatsApp, e-mail, telefone, do jeito que vocês preferirem. Vou interromper o compartilhamento agora e passar a palavra de volta para o Dr. Leonardo. Queria, Denis, te agradecer pela apresentação, sempre muito rica, muito conteúdo, muito conhecimento. Infelizmente, às vezes, o tempo, né? A gente tem um tempo um pouco curto, reduzido, mas eu queria deixar claro aí para o pessoal que as perguntas estão abertas, podem fazer a pergunta aí no próprio chat. O Denis também já deixou o contato dele, tá? Quem tiver interesse. Queria também dizer que no site do CONASSE, a gente tem uma seção dedicada ao PENPAL. Eu tenho participado de alguns eventos fora do país, representando o Brasil na qualidade de presidente do CONASSE. Então, a ideia é que a gente sempre traga esses materiais aqui para a gente compartilhar com vocês, para a gente fazer esse tipo de evento que a gente está fazendo hoje, porque é dessa forma que a gente vai formando uma cultura de controle interno no nosso país. Eu sempre brinco, né, que os tribunais de contas, controle externo, são trabalhados nas constituições brasileiras desde 1891, ao passo que o controle interno, pelo menos na forma como a gente o concebe hoje, ele surge, né, basicamente com a Lei 4.320, 64, Decreto-Lei 200, enfim, da década de 70 para frente, e, em especial, no século XXI, ao agregar novas funções que anteriormente não faziam parte da ideia original de controle interno, muito ligado ainda à função ou macrofunção de auditoria. Mas, então, essa questão de indicadores é uma questão bastante complexa. Eu sou controlador geral do município de Belo Horizonte, a gente está medindo o benefício do controle, a gente está aperfeiçoando essa questão dos indicadores. Vocês observam que a gente realmente não faz nada de muito diferente do que a Europa e a Ásia Central fazem. A gente está bem inserido no debate, isso é muito importante, é bom a gente ver, até para que a gente não se sinta fora ou como um peixe fora d'água do debate, enfim, isso é muito importante. Então, Denis, eu agradeço as suas colocações, as perguntas a gente vai fazer ao final. Eu queria, então, passar de plano a palavra ao Letácio, para que ele traga um pouco também, Letácio, eu acho que com a sua experiência em auditoria, né, a sua longa trajetória, você falar um pouco também dessa aderência de tudo que foi falado aqui com o IA também. Então, eu passo a palavra a você para que você possa fazer suas considerações. Leonardo. Por coincidência, o IA lançou no último dia 24 de junho um guia que é público, qualquer pessoa pode ir lá e baixar, que ele fala justamente nesse tema de hoje, que é definindo, mensurando o valor. Quer dizer, esse guia tá postado lá no site do IA Global, e ele é uma fonte bastante inspiradora, é uma pesquisa que foi realizada com várias organizações públicas e privadas, e dentro dessa pesquisa, eles trazem o conceito do valor como sendo o principal item a ser mensurado em qualquer indicador. Então, a auditoria interna, os órgãos centrais do sistema de controle interno estão, de fato, acrescentando valor às organizações, então isso seria o principal que deve ser mensurado, quer dizer, os stakeholders, seja internos, externos, os clientes dos trabalhos das controladorias, de fato,
eles de fato consideram que o trabalho acrescenta valor para a organização. Então, isso é o que está nesse estudo, e esses indicadores que Denis apresentou também vai na mesma linha de medir esse valor. Quer dizer, de fato está sendo acrescentado valor. Então, o serviço do que a gente presta para os estados, os municípios, ele de fato ele acrescenta valor para os gestores utilizam os relatórios de forma para a sua decisão, a auditoria interna é ouvida, então ela senta à mesa nas decisões, ela está junto com os gestores chama a auditoria antes de tomar uma decisão. Então, esses são questionamentos que a gente tem que ter dentro da nossa atividade, e esses indicadores, como nunca, tem que medir isso aí, tem que medir de fato se a gente consegue acrescentar valor, porque na hora que a gente não está acrescentando valor no nosso trabalho para as organizações, nós vamos ser instituições, atividades que vão ficar em segundo plano dentro da estrutura de governo ou de empresas privadas, e ainda bem que hoje não é o que está acontecendo, é o contrário. Então, hoje, desde vamos dizer, da crise das grandes empresas a Enron, aquelas empresas americanas, as fraudes da Bolsa, para cá, a auditoria interna vem crescendo muito. Hoje, o IA, acho que é a maior instituição do mundo de auditoria, nada comparável. Então, tem mais de 200 mil filiados no mundo. E hoje, essas normas que a gente está discutindo aqui hoje são normas emanadas que vieram através das normas de institutos do IA. Então, essa mensuração de valor que a gente tem que tentar fazer passa, na minha opinião, primeiro uma reflexão. Nós, de fato, estamos conseguindo entregar tempestivamente, como o Denis falou, timely, né? A gente está o nosso trabalho é ágil o suficiente para acompanhar a gestão. Então, trazendo hoje para a situação hoje que a gente está vivendo da Covid, a gente teve várias controladorias então rever completamente a forma de trabalho, porque a agilidade que está sendo pedida na ação pública não dá para você esperar um trabalho de auditoria, um trabalho que vai demorar 1 mês, 2 meses para ser entregue. Então, hoje, a gente, mais do que nunca, a gente tem que ser ágil e entregar com rapidez. E está alertando riscos. Então, cada vez mais, essa visão de riscos é outra entrega que a gente tem que ter. Então, se fosse resumir hoje o papel que a gente tem como órgãos centrais do sistema de controle interno, a gente estaria vinculado a essas avaliações tempestivas, ágeis, com foco em risco e na governança. Então, esses 3 pontos são os pontos que seriam principais para a gente, de fato, acrescentar valor. Isso aqui está no estudo do IA, está lá, ele teve a pesquisa, ela saiu pontuando como os stakeholders enxergam a auditoria interna, tanto no ambiente público como privado. A pesquisa é muito rica, bem interessante. Não daria para a gente discutir aqui agora nesse tempo, mas vocês podem consultar lá no site do IA e vai ver que o material é muito rico. E essa pesquisa permite nós fazermos uma reflexão se realmente o que a gente está fazendo está acrescentando valor. Porque não adianta a gente estar falando de indicadores e estabelecer indicadores e, ao final, a gente verificar um ponto que ou a gente define indicadores de forma equivocada, que não vai medir o que deve ser medido, ou esses indicadores demonstrar logo para nós uma realidade que é uma realidade que a gente não está somando para a administração, a gente não está... E essa reflexão também entra em outro aspecto, que é o próprio papel dos órgãos, os órgãos centrais de auditoria interna, do sistema de controle interno, né? E no caso específico de algumas entidades também que estão aqui presentes, o Departamento de Auditoria Interna, especificamente, dentro de um órgão público federal, estadual, como for. Então, esse dilema que a gente vive hoje em dia, porque tem uma frase que eu não esqueço, de uma das reuniões do CONASSE, que foi o antigo secretário federal do controle, Francisco Bessa, né? Eduardo Bessa, sabe? E Bessa, uma reunião que a gente teve bem demorada em Fortaleza, discutindo o papel das controladorias, do sistema de controle interno, e há muita discussão, e Bessa foi muito feliz e disse uma coisa muito
bastante feliz. A sociedade brasileira já paga uma auditoria externa, um controle externo. Então, se ela já paga esse controle externo, auditoria externa, que são os tribunais de contas, por que os órgãos de auditoria interna, do sistema de controle interno, vão fazer trabalhos semelhantes aos trabalhos da auditoria externa? Então, isso foi uma reflexão, porque a gente estava indo por um caminho, isso antes do Banco Mundial ingressar nesse trabalho junto ao CONAS, de cada vez mais a gente está fazendo trabalhos que seriam semelhantes à auditoria externa. E quando o Banco Mundial chegou junto com a gente e passou a fazer essas atividades, trazendo IACM, trazendo toda uma reflexão de experiências internacionais, inclusive o PENPAL é uma ação que o Banco Mundial fez para mostrar ao Brasil as experiências que existem hoje em dia em relação ao setor público, especificamente. Então, ficou claro que a gente tem que mudar, que o Brasil não estava no caminho certo, que a visão do Brasil em relação à função, à atividade de auditoria interna no serviço público estava equivocada. Mas, ao mesmo tempo, a gente também não poderia deixar de exercer funções que são relevantes. A questão de transparência, a questão da própria correção, então, a questão da conformidade. Então, ao mesmo tempo, a gente teria que ter um equilíbrio entre exercer essa auditoria interna, dentro dos órgãos centrais do sistema de controle interno, e, ao mesmo tempo, não deixar de exercer funções também relevantes que a gente pode, a correção, a transparência, dentre outras. Então, sempre ficou esse equilíbrio aí. E hoje a gente vê que todas as experiências internacionais elas estão ligadas praticamente à auditoria interna, porque lá fora não tem essa visão que a gente tem aqui da correção estar dentro de uma controladoria. A gente não tem lá fora essa visão. Então, os órgãos as controladorias lá fora são órgãos meramente de auditoria interna. E isso, a intenção cada vez maior do CONAS é esse fortalecimento da função de auditoria interna, da atividade da auditoria interna, mas sem esquecer também as ações de transparência, de correção, que demonstrou ao longo desses anos que foram muito, muito produtivos para melhorar a gestão pública no Brasil e combater os desvios de finalidade e outros desvios que a gente viu ao longo do tempo. Mas é um equilíbrio que a gente vai ter que ter, e só para concluir a fala, para a gente estar adicionando valor, medindo esse valor adicionado, hoje, mais do que nunca, a gente tem que ser ágil. A gente tem que entregar com rapidez. Nenhum gestor vai querer um relatório de auditoria com 2, 3, 4 meses depois que já passou o prazo. Então, a gente tem que, hoje está em moda, hoje, vários cursos, auditoria ágil. Então, é um tema que a gente tem que se desdobrar para implementar dentro das controladorias, para, de fato, ser ágil, de fato, entregar com mais rapidez. A tecnologia é uma aliada nossa hoje, e, com certeza, a gente entregando com agilidade informações relevantes de avaliação para os gestores, esses indicadores que Denis mostrou aqui vai dar um bom salto, e a visão que os gestores vão ter do nosso trabalho vai ser bastante relevante. Agradeço, Letácio, a sua participação. Eu acho que esse ponto é muito importante, né? Eu acho que a gente vive hoje no Brasil, e pelas perguntas que a gente já tem aqui, isso fica bem claro, são esses diferentes graus de maturidade das unidades centrais de controle interno. O que eu quero dizer com isso, né? Se, por um lado, a gente está tratando de temas complexos, né? Eu vi aqui uma manifestação aqui, né, que o conteúdo é um conteúdo complexo, e, na verdade, de fato, né? Por outro lado, a gente tem que pensar que o Brasil, a gente com quase 5.570 municípios, com realidades muito diferentes, realidades influenciáveis por fatores como a região, como a renda per capita, como orçamento, como IDH, como IDEB, enfim, indicadores são vários. E a pergunta que sempre surge, que a gente vai colocar isso, qual é o modelo adequado para a unidade central de controle interno
em razão do porte do município, vamos chamar assim. Nas perguntas a gente vai enfrentar isso um pouco mais, eu já vi que tem algumas aqui, mas esse é um ponto realmente muito importante. Então, esse é um lado, a gente conviver com essas diferentes realidades. E o outro lado é esse que você colocou, é exatamente essa ressignificação da auditoria interna. Esse é um ponto muito importante. Essa ideia do ISM como um framework importante no trabalho de auditoria para a gente saber aonde a gente quer chegar com o nosso trabalho de auditoria. Isso é fundamental. E é importante, eu acho uma questão importante, é que quando a gente fala, por exemplo, a gestão de riscos é uma coisa mais complicada, como implementar isso, como fazer, como implementar uma cultura de gestão de riscos nas organizações, enfim, isso tudo é um processo. Né? Não adianta, por exemplo, eu estava vendo, tem uma pergunta aqui de Londrina, querer que o município com uma controladoria recém-implementada que vá trabalhar as linhas de defesa de forma idealizada, não tem como. A gente tem que ser pragmático um pouco nesse particular para que a gente possa atingir efetivamente os nossos objetivos. E a auditoria interna, gente, ela tem um potencial de crescimento, de visibilidade, de consolidação muito grande. Quando o gestor entende o papel da auditoria interna, o controle interno como um todo, realmente ele passa a ser um aliado da gestão, um aliado no sentido de ser um escudo de proteção, isso é muito importante, para evitar fraude, corrupção, desvio, seja lá conluio, seja lá o que for, e também para ofertar soluções para o gestor. O auditor é um profissional competente, preparado, que tem condição de dar esse feedback para a gestão. E eu acho que esse é o nosso grande diferencial, eu acho que esse é o ponto em que a gente pode dar um salto exponencial na nossa atuação. Tá? Então, agradeço, Letácio, a sua colocação. Né? Eu acho que outra coisa que eu queria deixar aqui para vocês, o CONAS está trabalhando também alguns indicadores de desempenho, o Denis também ajudou nessa construção. A gente mandou para o Banco Mundial como parte de uma parceria que a gente tem com aquela entidade, alguns indicadores, tanto financeiros como não financeiros, né? A gente trabalhou essa questão do benefício do controle sobre essa perspectiva. Quem quiser ter acesso aos indicadores que o CONAS levou para o Banco Mundial, pode mandar um e-mail para a gente, conas@conas.org.br, a gente disponibiliza isso para vocês, no site também tem, depois a Renata pode colocar isso para todo mundo, tá? E a gente vai fazendo aos poucos, né, gente? Tudo é um caminhar para uma construção, então esse é o caminho, esse é o objetivo. Então, para a gente finalizar a parte das apresentações, eu queria passar, então, a palavra ao Edmar Camata, que é o secretário de Controle e Transparência do Espírito Santo, para que ele possa fazer as considerações, e a partir daí a gente passa aqui para algumas perguntas, algumas interações com o pessoal que está assistindo. Então, Edmar, a palavra é sua. Vamos lá, mais uma vez, boa tarde a vocês, acredito que estejam me ouvindo, né? Achei muito produtiva aí a intervenção do Letácio, quando ele fala que a sociedade já paga a auditoria externa, né? O olhar da sociedade ele tem sido cada vez mais mesmo com relação ao que ela gasta, né? E em algum momento pode ficar muito evidente que o custo é relativamente alto quando você junta controle interno, controle externo, né? Ainda que a perspectiva financeira da auditoria, no caso da auditoria pública, talvez nem seja a mais relevante, né? Há de se ter uma harmonia aí, né? Eu não tenho dúvida, né, que a gente tem a eficácia e a eficiência da auditoria interna, elas podem e devem ser monitoradas e avaliadas periodicamente, né, como parte mesmo do processo de auditoria interna. Vejo uma certa diferença entre a auditoria gerar valor intrínseco para ela mesma, né, melhorando sua qualidade, né, e a quantidade das medições, e uma diferença entre ela gerar valor para os stakeholders, né? Então, eu acho que é importantíssimo, né, conhecer quem são esses parceiros, quem são esses protagonistas da avaliação da auditoria, porque realmente um relatório, o Letácio falou muito bem aí, um relatório feito meses depois do trabalho, ele não é capaz de entregar para o gestor um valor da auditoria,
Auditoria que muitas vezes é confundida como algo que freia a entrega rápida de governo, e embora seja algo muito distante disso, eu vejo a auditoria como algo capaz de dar ao gestor a rapidez que ele precisa para fazer entregas robustas e concretas, né? Quantas e quantas aquisições e contratações públicas elas não são entregues por questões básicas que envolveriam, né, uma avaliação da primeira linha, da segunda linha, ou mesmo da terceira. Então, isso eu acho que é extremamente importante, né? A avaliação desses stakeholders, ou como a auditoria se apresenta para eles em quantidade e em qualidade, né? Como que a auditoria se reflete para a sociedade, né? Como que o gestor, no nosso caso, né? Como que o governador enxerga, né? Enxerga que a gente está preenchendo mesmo aquela entrega que ele tem que fazer para a sociedade, e a auditoria está sendo um fator positivo para isso. Enfim, nós temos grandes desafios, né? A crise econômica que nos aproxima aí globalmente de outros países. O Denis, ele trouxe aí com esse tom professoral que ele tem, né? Está dando uma aula para a gente, ficou muito legal, Denis. Parabéns aí, é uma satisfação muito grande ter você na equipe. Falou muito do custo da auditoria, né? Então, assim, me parece imprescindível que o investimento mais óbvio e o desafio mais presente hoje é em sistemas de auditoria, mas sistemas de auditoria inteligentes, né? Sistemas que entendam as rotinas, sistemas que recebam os inputs, né? Que mostrem os outputs e que gerem todo esse custo da auditoria. Aqui a gente está com a entrega prevista e outros estados já têm esses sistemas, mas seria muito oportuno, Léo, que até naquele projeto de gestão do conhecimento do CONAS que nós estamos tocando, talvez aproveitar para gerar já uma comparação entre as rotinas e regras desses sistemas, de forma que um dia talvez se consolide aí um sistema único, um sistema, né, um sistema eletrônico para as auditorias, que seja até dotado de inteligência artificial mesmo. O cenário dos próximos anos é um cenário, como já falamos aqui, em que dificilmente haverá grandes concursos para a área de auditoria, e a tecnologia ela se firma cada vez mais. Aqui no Espírito Santo mesmo nós temos investido no índice de gestão governamental, né, de forma que o desempenho das instituições qualitativamente e quantitativamente medidos possa, sim, contribuir para esse aprimoramento da gestão e do sistema de controle interno, sem adentrar em orientações políticas ou de planejamento do governo, permitindo ao chefe do Poder Executivo uma visão sistêmica desse desempenho, de cada secretaria, do conjunto de governo, atribuindo notas para essa eficiência da gestão, e funcionar também como um instrumento de controle social, de comparação, né? A gente tem um controle de gestão que já foi baseado na legalidade das ações dos gestores públicos, né? Esse momento, embora isso seja importante, mas se basear exclusivamente em aspectos quantitativos, né? E a gente vê alguns países da Europa que têm esse enfoque mais monetário, mais financeiro, mas que não é suficiente para suportar de uma forma certeira, de uma forma adequada, esse processo de tomada de decisões, né? Então, os aspectos qualitativos, eles devem, obviamente, ser considerados nessa avaliação de performance, né? Eficiência, eficácia, e até aspectos econômicos, né? É necessário ir além disso. Isso diferencia o poder público, como todos sabemos, das instituições privadas, né? No poder público, a qualidade e o time da entrega são extremamente importantes. Você saber que a política pública foi atendida é algo imprescindível, né? Como falei lá no início, o olhar para os municípios, né? Não adianta a gente criar as ilhas de excelência e buscar nos estados uma melhoria do controle se os estados e a União enchem, não vou falar enchem porque os recursos são escassos, né? Mas transferem diariamente recursos para os municípios, e lá a gente não sabe como eles são aplicados, se tem a visão de controle ou não tem, e me parece muito óbvio que mais da metade dos 5.570 municípios tem conjuntos de controle absolutamente deficientes, né? Então, assim, os desafios são globais e não param, né? Nesse momento de crise, eu via ontem, né, uma matéria da revista Exame que mostrou uma empresa alemã, né, e a Alemanha ela tem sistemas de controle públicos e privados bastante interessantes, mas uma empresa alemã que anunciou que 11 bilhões, né,
11 bilhões de reais, ou 1,7 trilhões de euros, simplesmente sumiram do seu balancete. Então, assim, são desafios globais, e aí a pergunta que vem muitas vezes a culpa é da auditoria, né? É muito comum isso, né? Especialmente quando tem o envolvimento da alta gestão, o trabalho de auditoria contábil ele se torna ainda mais difícil, né? A gente viu isso até na Lava Jato mesmo, né? Naquelas ocasiões em que o envolvimento da alta gestão ocorria, era muito mais difícil apurar os ilícitos, né? Então, falo isso porque as apresentações, né, que a gente viu, elas têm diferenças, né? A do Banco Mundial, ela é muito interessante, ela toca na questão dos indicadores. Já no Reino Unido, ela tem um enfoque mais de finanças, né? A da União Europeia tem uma ligação forte com os objetivos. Elas são diferentes, mas são interessantes perspectivas, né? O Letácio traz algumas referências aos estudos aí da IA, e a gente vê que existem harmonias nesses debates, né? Ninguém está puxando a corda para um lado e um lado que não tenha perspectivas interessantes. Então, para finalizar, assim, o rumo que a gente busca é levar a administração pública para uma gestão de riscos que seja integrada, que seja estruturada, né? Que seja proporcional a esses conceitos que se buscam, né? Envolvida aos stakeholders, que temos que saber quem são eles, né? Que seja dinâmica e continuamente melhorada. E para isso é importante, o Denis até conversava informalmente com a gente, né? Tamanha a quantidade de indicadores que podem ser analisados, né? E aí ele falava na possibilidade de um cardápio de indicadores, né? De forma que possamos escolher, né? Quais são os indicadores que são realmente relevantes para nós, para também não ficarmos mergulhados em um cenário de excesso de indicadores, né? Que a gente sabe que quem tem muito não mede tudo, né? E quem não mede tudo não tem as entregas objetivamente medidas. Acho que são essas reflexões que eu faria, retomando a palavra para o nosso presidente do CONAS. Edmar, agradeço a sua participação. Na verdade, tanto o Letácio como o Edmar apenas complementaram a fala do Denis, que a gente procurou concentrar toda a apresentação no Denis para que houvesse uma sequência, uma continuidade, para que vocês pudessem efetivamente compreender a dinâmica que a gente está colocando. E um ponto interessante, Edmar, que você colocou, é que na Europa e na Ásia, eles têm muita dificuldade de compreender o modelo de controle interno brasileiro. Primeiro, porque poucos países têm uma estrutura de Estado no modelo federativo, com vários níveis de entes com autonomia política, né? A gente até no Brasil é uma federação não clássica, porque o município também é ente federativo. Então, normalmente nesses países, eles têm um poder central único para todo o país. É como se a gente só tivesse a União aqui, vamos pensar assim. Então, eles têm dificuldade de entender esse controle interno multinível que a gente tem aqui, pegando, né, a Controladoria da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal. Esse é um ponto também que eu percebi bastante, que eles têm essa dificuldade. O segundo que você colocou é que realmente o foco dessas auditorias, tanto na Europa como na Ásia Central, elas são de natureza financeira. Quer dizer, me passa a impressão que é como se eles estivessem ainda naquele modelo da década de 70 no Brasil. Esse modelo europeu da Ásia Central é ainda aquele modelo centrado no FOCOP, né? Fiscalização orçamentária, contábil, financeira, operacional e patrimonial. A gente aqui, eles têm dificuldade em entender, então, essa completude do nosso modelo e até o papel multifacetado da auditoria, porque a gente, na verdade, a gente audita tudo, né, praticamente. A gente trabalha a perspectiva da política pública, trabalha a perspectiva da gestão de riscos, enfim, trabalha a questão, eles têm lá já a consultoria mais desenvolvida. Eu acho que esse é um tema interessante também para a gente trazer aqui para um próximo evento, esse papel da consultoria na auditoria, né? É questão muito importante para a gente preservar, de um lado, a autonomia, independência, objetividade da atuação, sem
fazer, às vezes, da gestão, mas realmente ajudar, auxiliar valor, enfim. Acho que tem muita coisa, nós estamos num momento muito oportuno e produtivo para que essas questões, uma coisa muito que é colocada lá na Europa é qual o papel da recomendação, qual é a viabilidade da recomendação expedida pela controladoria, eu sou obrigado a cumprir a recomendação ou não, a ideia de recomendações factíveis, de recomendações construídas conjuntamente com o gestor. E se o cara não cumprir, o que eu vou fazer? Enfim, tem várias questões que eu acho que são questões relevantes que a gente pode trazer aqui em outra oportunidade para o debate. Então, alguém quer fazer uma consideração final? Eu já vou passar para as perguntas aqui que a gente tem até o momento. Alguém quer fazer alguma colocação? Bom, a primeira pergunta é do meu xará, Leonardo Mota, ele diz: para uma controladoria de um município pequeno, com apenas um servidor, com 20 horas semanais, qual das macrofunções focar? Transparência? Qual a macrofunção surtirá maiores efeitos a longo prazo neste caso específico? Eu posso responder também, mas pergunto se algum dos debatedores quer falar sobre isso. Ao final eu completo, ou se não eu mesmo posso falar. Tá? Fica à vontade aí se alguém quiser se manifestar. Não, essa equipe, né, vai ter muito por aí, né, Leonardo? Quer dizer, departamentos de auditoria interna com 2, 3, 4, 5 pessoas é muito comum, é mais do que a gente imagina. E a gente Paraíba, junto com o Fórum de Combate à Corrupção, que é a implementação das unidades de... Um desafio que a gente encontrou foi justamente esse. Como é que a gente conseguiria colocar no município pequeno uma estrutura básica alinhado a uma resolução da Tricom, que é a resolução 5 de 2014. Então, na hora H, a gente não vai dar para fazer. Dessa forma, não tem como, porque a gente não vai colocar para um município que não tem a mínima estrutura atribuições que não vai ter como ele fazer. Então, não adianta. Então, dentro dessa ótica, um local que tem uma pessoa só, então, ele vai estar cada vez mais restrito às suas atividades, a atividades que ele possa auxiliar, assessorar o gestor em relação aos riscos que ele tem. Então, a questão, ele vai ser muito demandado por conformidade, que é o que vai acontecer. Eu já tive uma experiência, eu passei 2 anos no Ministério Público e eu era a equipe lá da controladoria do Ministério Público à época. Então, essa tipo de situação, você vai ser bastante produtivo se você fizer trabalhos de consultoria para revisão de processo, revisão de fluxo de processo, a parte de gestão de risco, e com olhar na parte de conformidade. A auditoria interna, eu digo isso, que eu já vivi isso, estou falando, como eu falei, passei 2 anos no Ministério Público, a auditoria interna vai ser mais complicado, ou seja, esse trabalho de auditoria especificamente, você vai ficar sozinho, sem ter como ter uma segunda visão, não que não seja possível, mas vai ser mais produtivo estar ligado, priorizando os trabalhos que sejam ligados mais à questão de gestão de risco, de consultoria, da revisão de fluxo de processo, orientação, para que o gestor tome as decisões da forma mais acertada. Alguém quer complementar? Denis, Edmar? Bom, Leonardo, você tocou no ponto central para mim, vamos dizer, do estado da arte do controle interno no nosso país. Como conciliar essas diferentes realidades? Você pensa, você é um controlador equipe, só tem você, a CGU ela tem mais de 1.000 auditores de controle interno. E mais, a gente não está falando só da macrofunção auditoria. A gente ainda tem a questão da transparência, da ouvidoria, da correção, da integridade e da transparência. Enfim, a gente tem uma gama de atividades a serem desenvolvidas pelo controle interno. Eu acho, só para te deixar
mais confortável, que essa sua indagação é uma indagação de 95% daqueles que lidam com a atividade de controle do país. E é nisso que o CONAS está trabalhando. A gente, no bojo da nossa parceria com o Banco Mundial, iríamos fazer um grande diagnóstico nacional com a ajuda da Confederação Nacional dos Municípios, primeiro para a gente entender, por exemplo, quantas equipes eu tenho no Brasil, quantas equipes de 2, enfim, para a gente entender, fazer esse diagnóstico nacional das unidades centrais de controle interno, para a partir daí a gente construir um modelo, e nesse ponto eu concordo, o ideal é que a gente faça um modelo estruturado em camadas ou em níveis, porque não tem como eu exigir que um município de 5, 10, 2 mil habitantes tenha todas as macrofunções implementadas, a exemplo da CGU ou da Seconte do Espírito Santo, do município de Belo Horizonte, ou da Paraíba, do município de São Paulo, não tem como, né? Então, a gente precisa, efetivamente, primeiro, entender, fazer o diagnóstico, para a gente entender essa organicidade, para depois a gente propor um modelo, e o CONAS vai fazer isso. A gente não fez este ano, por causa da pandemia, a gente não conseguiu, em razão das dificuldades, né, dos efeitos deletérios da Covid, fazer com que a gente pudesse avançar isso em nível Brasil, infelizmente. A gente fez esse trabalho só com as capitais e os estados, mas está no nosso radar para a gente fazer isso para o ano que vem, tá? Mas para não te deixar sem resposta, primeiro, em relação à macrofunção auditoria, eu concordo com o Letácio. Se só tem você, o ideal talvez que você possa, em trabalhos de conformidade, ser ali um apoio para o gestor, apontando para ele, olha, se você, por exemplo, dispensar a licitação aqui, você tem um risco alto. Olha, se você prorrogar esse contrato acolá, você tem um risco também alto. Olha, se você der esse aumento aqui, você também tem um risco. Então, esse trabalho de consultoria, trabalhando nessa perspectiva, eu acho que é possível você fazer e você vai ajudar o prefeito nesse sentido. Agora, em relação às outras macrofunções, a gente já tem hoje uma gama de produtos, vamos chamar assim, de serviços disponibilizados que podem te auxiliar. Por exemplo, portais da transparência. Hoje a gente já tem, a CGU mesmo tem, vamos dizer, um cardápio de facilidades e funcionalidades que ela disponibiliza gratuitamente. Então, por exemplo, você pode ter, mesmo sendo uma equipe, um portal de transparência que você pode conseguir isso gratuitamente, tem como você já colocar lá informações nesse portal de transparência, tem como você ter um canal de ouvidoria, por exemplo, ele pode ser por telefone, ele pode ser presencial, ele pode ser por um aplicativo. Hoje você tem sistemas também de ouvidoria gratuitos, a CGU tem, né, o Fala Brasil, que é o mais recente agora, pode te dar isso, enfim. Eu acho que é possível que você, pelo menos, né, consiga trabalhar com uma consultoria do gestor e com essas questões de transparência e ouvidoria, que, na verdade, mais é um canal, né, de comunicação com a sociedade. Eu acho que, para te responder, assim, na lata, vamos dizer, eu poderia te falar dessa forma, tá? Tem outras maneiras, né, que você pode trabalhar, mas eu acho que se você tiver um canal de ouvidoria, um portal de transparência, né, uma atividade de consultoria dentro da sua estrutura, você já vai estar fazendo muito. Por óbvio, né, com o tempo, a estrutura vai se consolidando e você vai evoluindo no seu trabalho. Ok? Bom, a segunda pergunta é a seguinte. Senhores, boa tarde. Fábio, auditor interno da CGM de Londrina, Paraná. Obrigado, Fábio, pela presença. O auditor mais antigo da casa tem 2 anos e meio. Ele fala dele, né, nem 2 anos ainda. Somos uma das únicas prefeituras do Paraná que possui o cargo efetivo de auditor interno, que já é um grande avanço. Porém, não temos unidades descentralizadas de controle interno que dificultem a implementação do modelo de 3 linhas de defesa. Nossas normas estão sendo atualizadas. Qual a dica? Por onde começar a normatizar? Inserção da estrutura conceitual como norma? Algum exemplo de unidade federativa que seja referência?
Obrigado. Alguém quer responder aí? Porque essas perguntas não estão direcionadas, né, a uma ou outra pessoa. Alguém quer falar sobre isso? Eu posso falar também, mas se alguém quiser falar... Aqui no Espírito Santo, a gente fez um trabalho, não vou dizer fez, porque continua fazendo, né? Um trabalho bem grande de padronização de processo e para a gente partir para a gestão de risco dos processos. Eu acho que se quiser conversar, eu mostro o material que tem aqui. Agora, é complicado a gente falar diretamente assim e descrever tudo isso em 2 ou 3 minutos. Entre em contato. Fábio, não é, Léo? Acho que é Fábio. Isso. É de Londrina. Entre em contato, Fábio. Tem o e-mail lá, eu te passo bastante do material aqui do Espírito Santo. Fábio, eu só queria complementar, né? O Denis vai te ajudar, mas na verdade é o seguinte: esses modelos conceituais, né, 3 linhas de defesa, em que a auditoria faz o papel da terceira linha, né, a gestão de riscos descentralizada faz o papel da segunda, e o cara lá da ponta faz o papel da primeira linha, na verdade, são teorizações que muitas vezes não são observadas na prática. Vamos falar aqui na prática, né? Essa questão é uma questão ideal, a gente vê muitas unidades com esse modelo na macrofunção auditoria, mas eu não acho que isso também seja o mais importante, não. Né? Eu acho que a gente conseguir, porque, né, na verdade, o controle é papel de todos. A auditoria, realmente, ela não se confunde com o controle que é feito pela própria gestão, né? Ali, o autocontrole, que é a terceira linha que a gente chama, né? Então, basicamente, eu não ficaria, neste momento aí que você está colocando, muito preocupado em cumprir esse modelo aí de 3 linhas de maneira muito, assim, certinha, não. Eu vou te dar um exemplo. Belo Horizonte, por exemplo, que é né, um município de mais de 2 milhões e 500 mil habitantes, que tem uma controladoria estruturada já há algum tempo, não trabalha com as 3 linhas dessa forma. A gente, por exemplo, não tem unidades descentralizadas de auditoria. Tanto a correição nossa é centralizada, como a auditoria também é centralizada. Então, assim, isso depende muito. Eu não acho que seja uma exigência, uma obrigatoriedade você ter que trabalhar sobre essa perspectiva que eu coloquei aqui para vocês, tá? Eu acho que talvez fosse melhor você estruturar suas macrofunções dentro da sua realidade e, na macrofunção auditoria, você trabalhar com essa questão, né, da consultoria, que é um ponto importante, e se você tiver já maturidade suficiente, né, o Denis colocou isso é até um risco, né, você vai gradativamente fazendo auditoria de conformidade num primeiro momento, e depois a gente trabalha a perspectiva das auditorias de desempenho ou de performance, que, por exemplo, no IACM já são nível 3, né, já é um nível de maturidade maior da sua organização. Em relação a normas, eu acho que a gente tem um cabedal muito grande. Se você quiser, por exemplo, o município de Belo Horizonte tem uma normatização bem interessante sobre a estruturação do controle interno. Você pode mandar para o conas@conas.org.br, que a gente manda. Niterói, que é um associado do Conas, tem um controle interno também muito estruturado. Contagem, que é um município aqui vizinho. Eu estou te dizendo esses que não são capitais, porque talvez se aproxime mais da sua realidade. Então, você pode mandar para o Conas, porque Niterói, e vocês também são agora, né? E Contagem já tem um controle mais estruturado e podem dar essa informação para você, tá bom? Alguém mais quer complementar? Não, Léo, só para complementar o que você está falando, o IA está revisando as 3 linhas de defesa agora, deve sair, já era para ter saído, mas com essa pandemia atrasou. Justamente dentro do que você falou. Há um sobreamento das linhas de defesa, então não há uma rigidez entre terceira, segunda, em relação ao que faz o quê. Então, nessa revisão, já vai estar previsto a prática, o mundo real. Isso é muito importante, perfeita a sua colocação. Agora, tem uma pergunta para o Denis. Denis, os pontos de controle elencados na IN 43/2017 do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo,
e suas alterações já são pontos de riscos na instituição apontadas pelo órgão de controle? Tá. Eu vi essa pergunta da Magali, que é aqui da Serra. Para responder essa pergunta, eu vou ter que explicar em 1 minuto do que ela está falando. Tá? O Tribunal de Contas aqui do Espírito Santo tem uma instrução normativa em que ele elenca informações que ele quer que o controle interno dê a ele no âmbito da prestação de contas. Tá? Essa IN aqui, com o trabalho da equipe de auditores da Seconte, capitaneado à época, se não me engano, pela Simoni Hatz, que é excelente, foi dividida entre pontos de controle que... Alguém lavando o cabelo na câmera, agora eu vi aqui, desculpa, não consegui deixar de dar uma risadinha, mas... esses pontos de controle foram divididos entre pontos de controle assumidos, responsabilidade assumida pelo órgão central, pela Seconte, e pontos de controle que foram descentralizados para cada uma das secretarias de Estado, no caso do Estado. Né? Então, é nesse âmbito que a Magali está perguntando se esses pontos de controle são os riscos. Tecnicamente, Magali, deveria ser, tá? Deveria ser. Cada ponto de controle deveria corresponder a um risco e aquele controle ser uma resposta ao risco que o tribunal enxerga. Todos eles são? Eu não posso te responder categoricamente que todos são, né? Mas, de qualquer forma, são pontos de controle enxergados e necessários pelo controle externo. Ainda que a gente responda a eles, aqueles pontos de controle, eles não são suficientes, eles não correspondem a todos os riscos que vão estar nas nossas instituições e no nosso poder. Aquilo lá é uma coisa que veio do controle externo para a gente. Então, eles, na maioria dos casos, são sim riscos, eu não posso te dizer que todos, né? E o que o tribunal quer é que esses riscos sejam monitorados, vamos dizer assim. Tá? Obrigado. Denis, tem uma outra pergunta aqui para você. Qual o principal indicador você sugeriria para quem quer iniciar uma medição? Vamos ser bem na prática aqui, é a pergunta do Eduardo Blumer, auditor interno. O que você sugeriria, com a sua experiência, para a pessoa começar a medir o desempenho da atividade de auditoria? Isso depende sempre da maturidade da organização. Eu vou considerar que a gente está falando de uma organização inicial, né? De uma organização que está no começo desse processo. Eu acho que os primeiros indicadores que a gente tem que pensar são indicadores operacionais. Quantas auditorias a gente consegue fazer por ano? Quanto tempo a nossa auditoria leva? O nosso modelo, ou nossa forma de fazer auditoria está alinhada com e aí mais qualitativo, está alinhado com o resto do Brasil, está alinhado com a CGU, a gente consegue fazer o mesmo número de auditorias por auditor por ano. Eu sugeriria começar por indicadores que sejam internos, operacionais e fáceis de capturar os dados, de fontes de dados fáceis. É isso para iniciar, eu acho que é isso. Ok, obrigado, Denis. Letas, tem uma pergunta aqui para você sobre a pesquisa do IA, se ela está no site do IA Brasil, e se você poderia falar um pouco mais sobre essa pesquisa. Esse estudo aqui, então ele foi lançado dia 24 de junho agora, está bem quentinho, e ele traz a perspectiva de como medir, comunicar esse valor, a mensuração desse valor. É interessante essa parte aqui a auditoria interna, ela acrescenta valor à organização e os stakeholders, né? Quando ele provém uma avaliação
objetiva e relevante e contribui para a eficácia e eficiência da governança, gerenciamento de risco e controle dos processos. Quer dizer, uma definição bem interessante em relação a o que é adicionar valor em relação à visão do IA. Então, é bem interessante, vale a pena a leitura, é bem objetivo, ele tem bastante gráficos aqui, tabelas que mostram. Essa parte é bem interessante em relação se na visão dos stakeholders, se a auditoria ela interna acrescenta valor ou não. Quer dizer, 49% aqui da pesquisa respondeu que acrescenta um valor significante e 42% moderado. Então, esse moderado aí teria que trabalhar bastante para melhorar essa visão de acrescentar valor. Então, tá aqui, tem todo o tipo, quem respondeu a pesquisa, envolveu diversas atividades da administração pública. Então, a pesquisa foi feita e ela, no final, ela fala que qual foi o público que foi, o tamanho das organizações, o setor público está aqui, foi contemplado, seja ele no nível local, estadual, de vista de condado, também, quer dizer, quem respondeu a pesquisa. Então, vale a pena dar uma verificada. Tem o link aí em relação a pesquisa. Ok. Obrigado, Letácio. Acho que vou ter muitas informações relevantes. Ok, muito obrigado, Letácio. Tem uma pergunta aqui, que é o seguinte, foi falado... de que forma, Denis, você entende que esses indicadores podem ser enviesados, né? Você falou sobre vieses, né? Por exemplo, quando você fala no nível de satisfação, eu vi aqui, você falou auditados, né, Denis? E o pessoal falou que não se usa mais o termo, né? Eu perguntei de volta qual termo que ele sugeriria usar, mas aí eu não vi a resposta. Se vier, eu passo a usar, estou aberto. Então, assim, a clientes de auditoria, eles colocaram aqui. Então, vamos usar a terminologia do pessoal. Então, em relação a esses clientes da auditoria, né, do nível de satisfação deles, como é que você enxerga que esses indicadores podem ser enviesados? Eu vou partir direto para o exemplo que me vem à cabeça quando a gente tem aqui do Espírito Santo. Nós fizemos uma vez uma auditoria de transporte escolar em municípios, né? Eu era o coordenador dessa auditoria, a gente tinha 3 equipes em 3 municípios diferentes. Antes da auditoria terminar, chegou uma reclamação sobre um auditor do Estado do Espírito Santo, vindo de uma prefeitura. Essa prefeitura, provavelmente por coincidência, gastava o triplo das outras por quilômetro rodado. Uma auditoria vai chegar lá e vai vai enxergar isso. E uma pesquisa de satisfação a um cliente que esteja, obviamente, não conforme, não tem nenhuma chance de ser minimamente real para mim, na minha opinião. A gente tem uma outra coisa que o brasileiro é tido como cordial, né, doutor Leonardo? E muitas vezes a gente não gosta de criticar os outros e discordar, às vezes é parecido afrontoso, vamos dizer. Então, esse é outro lado que é perigoso, porque o cliente de auditoria vai dizer, eu vou fazer uma avaliação dele, mas daqui a pouco ele vai voltar aqui. Então, eu vou fazer uma avaliação boa para quando ele voltar, ele estar feliz comigo. Essas são formas de enviesar a pesquisa que a gente tem que ter muito cuidado. E pesquisa em si, você que é pós-doutor, tem mais experiência, diz que qualquer um aqui, mas uma pesquisa em si tem que ser tomada com muito cuidado. Eu lembro de um professor meu que me contou como se enviesar uma pesquisa. Ele disse que foi pesquisado com os americanos
se um ataque, aquele primeiro ataque às Torres Gêmeas era justificado. E logo depois vinha a pesquisa se o ataque dos Estados Unidos ao Iraque ou ao Afeganistão era justificado. Quando ele vinha nessa ordem, com a pergunta primeiro, respondendo se era justificado o ataque aos Estados Unidos, a pergunta seguinte, sobre o ataque dos Estados Unidos, recebia muito menos apoio. Quando essas duas perguntas eram invertidas, quando se perguntava primeiro, o ataque dos Estados Unidos ao Iraque é justificado, e depois se perguntava sobre o ataque aos Estados Unidos, o suporte, vamos dizer assim, entre aspas, né, ao ataque aos Estados Unidos era aumentado. Tudo isso, todas essas técnicas têm o potencial de enviesar a pesquisa. Então, quando a gente faz pesquisa, a gente faz esse tipo de pesquisa, por questionário, normalmente, a gente tem que tomar muito cuidado com tudo que a gente está fazendo e ter um certo ceticismo quanto aos resultados, na minha opinião. Denis, só completando, foi muito bom. Desculpa, Letácio, pode falar. Não, só para complementar aqui, porque aqui no caso da Paraíba, a gente já está fazendo pesquisa com os stakeholders, né? Já há 4 anos que a gente faz para o planejamento anual, já seguindo o IACM. E como a gente faz usando o formulário no Google Forms, uma coisa... a gente não tem, a pessoa não se identifica, não é necessário se identificar. Então, quem se identifica... E tem tanto elogio também a crítica. Então, a gente está recebendo os dois lados aí, anualmente, em relação ao elogio ou crítica. Agora, o que a gente verificou, quem está respondendo a pesquisa, como isso vai, a gente manda um comunicado, vai um link, nem sempre é o gestor maior. Então, uma das dificuldades que a gente tem é que o gestor maior, de fato, responda. Então, às vezes, é um assessor e não é a pessoa que está lá no topo da organização, que seria o primeiro ponto. E, muitas vezes, o gestor da organização não sabe nem quais foram os trabalhos que foram executados. Então, a gente tem o maior desafio hoje que tem nas controladorias é a comunicação. Então, a maior dificuldade que a gente tem é comunicar. Seja comunicar um achado da auditoria, chega a comunicar o que a gente faz, o resultado do nosso trabalho, de forma que a pessoa entenda por que tem que atender aquela recomendação, qual é o motivo que tem que atender. Então, isso aí é o maior desafio que a gente tem. E na pesquisa não vai ser diferente. Se a gente não for fazer uma pesquisa e não conseguir chegar lá, medir aquele público lá especificamente, como o Denis falou, vai ter um viés que vai comprometer essa pesquisa. Agora, na questão da pesquisa do trabalho, ao final do trabalho, a gente não deve fazer jamais uma pesquisa dessa para um trabalho que envolve fraude. Porque claro que não tem como você fazer uma auditoria de conformidade ou uma inspeção que no final vai apontar que houve um desvio e fazer uma pesquisa dessa satisfação. A pesquisa estaria mais ligada a trabalho de auditoria interna, baseado em risco, e consultoria, porque realmente é um que a gente está lá, de fato, mais próximo ao gestor e ele pode mensurar o desempenho que a gente teve se a gente agregou valor, adicionou valor naquele momento. Agora, o trabalho de auditoria que está apontando falhas, fraude, desvio, fazer pesquisa realmente não tem sentido nenhum. A gente vai só levar pancada ou vai ter um resultado totalmente diverso da realidade. É muito boa a colocação de vocês. Eu só complementaria essas questões hoje, principalmente com essa profusão de redes sociais, né, de plataformas digitais, enfim, tem a figura da neurociência, ela trabalha muito isso, né? Aquilo, por exemplo, que é usado para questões de marketing, por exemplo, para vender um produto, e isso que o Denis falou é bem interessante, né? Dependendo da forma como você coloca, do olhar que você tem, isso tudo influencia, chama nudge, até tem um prêmio Nobel de Economia, né? Eles falam psicologia comportamental ou economia comportamental, trabalham essas questões da influência desses influxos com que são trabalhados até em nível cerebral, né? Então, tudo isso pode gerar viés. A ordem das perguntas, a seletividade da escolha do perguntado, vamos chamar assim, o momento que você faz a pesquisa, tudo isso pode ter reflexo, tudo isso pode, de uma forma ou de outra,
gerar vieses, e por isso que a gente tem estatísticos, cientistas, que trabalham nessa questão para compensar isso de uma forma ou de outra. Que não é nosso caso, né? A gente é mais rudimentar nesse aspecto. A outra pergunta, que pode ser para qualquer um dos três, é o seguinte: boa parte das auditorias ainda está presa àquele modelo de uma auditoria formal. Eu nem falo de conformidade stricto sensu, mas aquela auditoria muito contábil, formal, enfim. Como medir desempenho, performance, se o foco da auditoria é esse? Ou a gente teria que ter um outro nível de maturidade para poder começar a pensar em benefícios? Vou juntar essa pergunta com uma pergunta que teve aqui, Leonardo, sobre a medição, os indicadores para medir benefícios financeiros. Tá? Primeiro, a medição de benefício financeiro não é uma unanimidade, vamos dizer assim. Na reunião do PEMPAL, houve uma pergunta: você acha que a auditoria deve medir benefícios financeiros? E tanto o inglês quanto o austríaco foram categóricos em dizer que achavam que não. Porque foge um pouco da alma, vamos dizer assim, da auditoria interna, e permite também, vou voltar à pergunta anterior, uma possibilidade de enviesar, mas dessa vez de enviesar os trabalhos que são feitos. Porque um gestor com 2 trabalhos, um que tem um benefício social grande, mas um benefício financeiro pequeno, e outro que tem um benefício financeiro grande, um benefício social pequeno, pode escolher o financeiro porque ele diz: eu vou aumentar o meu indicador de benefício financeiro esse ano. Entendeu? Voltando à questão propriamente dita, como medir em auditorias de conformidade? Peraí, desculpa, repete a pergunta para mim, para eu organizar melhor. Denis, a pergunta é a seguinte: considerando o aspecto burocrático, eu estou entendendo que ele está se referindo, nesse caso, a um controle mais formal, né, aquele controle de conformidade formal. Como que, se isso não limitaria você estabelecer um benefício nesse particular, nessa situação, nessa circunstância? Tudo bem. E aí a gente tem que separar o benefício financeiro, que eu estava falando, do benefício não financeiro. Isso pode limitar no sentido de você procurar benefícios financeiros. Mas a auditoria puramente de conformidade, vamos dizer, quando ela é feita não só em processos administrativos, vou fazer a conformidade da compra número 3.875, mas fazer a conformidade do processo de trabalho, conformidade do processo de compras da organização, você pode mudar o processo e fazer com que a organização, o cliente de auditoria, tenha um novo processo muito mais eficiente, e esse é um benefício para ele que muitas vezes você não vai medir em termos financeiros. Né? A questão, eu não acho que limita os benefícios, ele pode limitar a medida de benefício financeiro. Eu acho assim, quando você trabalha, né, Denis, essa perspectiva de indicadores quantitativos, por exemplo, é possível mesmo que você se atenha a controle formal. Por exemplo, se você tem um planejamento de auditorias, qual o percentual de auditorias, por exemplo, que eu realizei? Né? Qual por exemplo, o atingimento, né, das metas que eu consegui com aquelas auditorias, enfim, né, qual o aproveitamento dos auditores nas auditorias. Eu acho que indicadores, a gente pode construir tantos indicadores, mas eu também compartilho com a sua avaliação de que é possível, que mesmo se eu faço um controle meramente formal, por exemplo, eu posso ter um controle formal que me traga alguma economia, algum ganho, ou evite algum desperdício também, enfim. Eu acho que não há, assim,
uma impossibilidade de se construir indicadores, né? Por óbvio, a gente tem uma gama de indicadores grande, pode ser que eu tenha uma limitação, mas não uma impossibilidade. Bom, uma outra pergunta aqui, eu acho que a gente já até tangenciou, da Natália, a Natália Ingrid, ela fala o seguinte: dentro do que foi falado, qual é o papel das controladorias gerais em relação às 3 linhas de defesa? Isso acho que já foi falado, né? O Letácio colocou muito bem. Hoje não há assim, uma distinção na prática, às vezes muito rígida, entre o que faz a primeira, a segunda, a terceira. O IA mesmo está revendo essa posição, eu acho que já foi colocado. E em relação às macrofunções. Bom, Natália, na verdade, aquilo que eu coloquei, sob o ponto de vista ontológico, né, se você pegar como que foi constituída a ideia das unidades centrais de controle interno, e observe que a nossa Constituição ela não fala em órgão central, em controladoria ou unidade central de controle interno, ela fala em sistema de controle interno, que é um conceito diferente, né? Ou seja, o legislador constituinte não trabalhou especificamente a unidade central de controle interno. Então, se de um lado a gente vê que o modelo da Constituição de 88, ele incorpora aquela ideia que vem desde lá da década de 60, de um controle interno atrelado à função auditoria, né? O que a gente observa, principalmente com o novo século, com as novas demandas de transparência, de controle social, de prevenção e combate à corrupção, é que, como um ganho, como um plus, essas unidades centrais de controle interno, que estavam, muitas vezes, ligadas somente à função auditoria, elas passam, então, a também desempenhar outros papéis. Só lembrar aqui, em linhas gerais, a própria CGU, se a gente pegar a história da CGU, quer dizer, o órgão central, órgão central de controle interno, sempre foi considerado como a SFC, Secretaria Federal de Controle, né? Então, essa era a ideia da Unidade Central de Controle Interno. Hoje, com as macrofunções, eu entendo que, sim, é uma função da Unidade Central de Controle Interno desempenhar as 4 macrofunções, até porque você pode ter uma visão mais global da atividade de controle, você pode ter uma supervisão mais a miúde daquilo que é desempenhado no controle, até porque um input, um influxo pode gerar diversos encaminhamentos, né? Eu posso ter, por exemplo, uma mesma conduta que vai me gerar um processo disciplinar, porque tem servidor envolvido, pode gerar a responsabilização de uma empresa em razão de atos de corrupção, por exemplo, pode gerar uma auditoria ou uma inspeção. Aqui vamos pegar a inspeção como, por exemplo, um pagamento irregular para ver o que foi gasto, vai gerar uma tomada de conta especial, e vai, com certeza, gerar uma auditoria para me dar uma melhoria, para me oportunizar uma melhoria da gestão. Então, eu acho que esse modelo, que é o que o CONAS defende, que é o modelo das macrofunções, que é o modelo que a gente já conversou com o ministro Wagner, estamos encaminhando a PEC CONAS nesse sentido, é que as unidades centrais de controle interno desempenhem, sim, essas macrofunções que a gente colocou aqui. Alguém quer complementar alguma coisa? Leonardo, só acrescentaria, só para destacar, porque a questão das 3 linhas de defesa, a preocupação que deve ter as pessoas que estão na gestão dos órgãos é a independência dos trabalhos. Então, qualquer atividade que vai comprometer a independência da auditoria interna tem que estar separado e apartado. Então, dentro dessa ótica, não há nenhum impedimento legal do órgão central do sistema de controle interno está também executando atividade de segunda linha de defesa. O que deve sempre estar vigilante é que a atividade da terceira linha, da auditoria interna, seja independente para avaliar, inclusive, atividades feitas pelo próprio órgão na segunda linha. Então, se um órgão tem uma atividade de correção, por exemplo, uma atividade de conformidade que estaria em segunda linha, ele poderá ser também auditado pelo próprio órgão, e a equipe que vai fazer a auditoria e avaliação tem que ter independência para, uma vez verificado que o processo lá da avaliação de conformidade, o processo de correção ou outro esteja conforme ou não as diretrizes,
em termos de eficiência, eficácia, se esse processo está de acordo. A independência tem que estar presente. Perfeito, isso é muito importante, lembrar sempre que o trabalho do auditor tem que preservar a sua independência, esse é um ponto muito importante. Só para finalizar, a gente já está avançando aqui, nosso horário era 4 horas para terminar. Na verdade, não é uma pergunta, sobre o diagnóstico que a gente fez junto com o Banco Mundial. Eu tenho que informar que a gente já fez a pesquisa, já está com o consultor do banco, que está mapeando essa pesquisa, e nós vamos ter uma reunião do CONAS no início de agosto para divulgar os resultados para os membros do CONAS, e assim que o banco validar, a gente vai disponibilizar para todos. Então, eu acredito que no mais tardar, final de agosto e início de setembro, esse diagnóstico que a gente fez com os estados e as capitais já vai estar disponibilizado. Tá? Só para a gente finalizar, 2 questões. Uma é sobre a atividade de consultoria da auditoria, como que os senhores enxergam isso, e a outra é o que seria uma auditoria ágil. Aí eu acho que o Letácio pode dizer o que é ágil. Vamos pensar, talvez ele tenha aí uma densidade semântica indeterminada, né? Ágil, na verdade, é um conceito indeterminado. O que seria ágil, né? Como que a gente poderia configurar essa auditoria ágil? Então, são essas 2 perguntas. Atividade de consultoria e o que seria auditoria ágil. Eu vou começar pela ágil. Esse termo ágil, ele veio de TI, de uma metodologia de desenvolvimento de software chamada Scrum. Então, está utilizando hoje na auditoria interna essa metodologia para desenvolvimento de software na condução do trabalho. Tem um dos livros que é bem conhecido, é Como Fazer Trabalhar o Dobro na Metade do Tempo. É um livro que está bem famoso aí, está na praça aí. Então, os cursos que estão sendo feitos dentro da auditoria ágil está utilizando essa metodologia do Scrum. Nada mais do que entregar mais rápido. Só complementando, né? Porque o ágil, eu acho que vai depender da demanda. Por exemplo, a gente está numa pandemia, como foi falado aqui. Não adianta eu fazer uma auditoria que vai demorar 2, 3 meses. Isso, para o momento que a gente está vivendo, não é ser ágil. Eu lembro que o Barbieri da CGU esteve aqui conosco. O Barbieri deixou claro que a CGU estava fazendo um trabalho prévio e concomitante às aquisições do governo federal, para em 24, 48 horas no máximo ele dar uma resposta. Porque se passar disso também, gente, não dá. Né, neste momento, né, até ele é bom esse momento de crise, para que a gente possa ilustrar isso. Quer dizer, se eu tenho que comprar máscara, EPI, respirador, não adianta eu ficar 1 mês. Né, e isso, no outro evento do PENPAL, isso ficou muito claro, que foi a questão de que não se dá para exigir vamos dizer, um relatório completo de auditoria, com todas as suas nuances, num momento como esse. Então, a gente tem que, ele até fala, né, trabalhar num modelo simplificado de relatório para que a gente possa conseguir atender a demanda. Né? Então, muitas vezes, ágil, vamos dizer, se eu estou trabalhando um contrato de concessão, que é um contrato, sei lá, uma PPP de 20 anos, talvez o ágil seja 1 ano ou 6 meses. Então, isso acho que depende da natureza do objeto que está sendo auditado, né? Se é algo, depende da demanda, do momento. Então, eu acho que esse é um conceito fluido, a depender da natureza da auditoria e das demandas que nos são postas. Né? Eu, por exemplo, em Belo Horizonte, eu tive várias demandas que o gestor estava querendo na hora. Se eu pudesse responder para ele naquele momento, era naquele momento que ele queria que eu respondesse. Né? Aí, numa atividade de consultoria. Alguém quer complementar sobre essa parte de agilidade? Denis? Eu acho que o ágil tem muito a ver com tempestividade. Como você falou, é dependente do assunto e o importante é ser tempestivo. Excelentes relatórios, depois que o problema já aconteceu, não são tão bons assim. Perfeito. E sobre a atividade de consultoria, alguém quer falar alguma coisa? Letácio, Edmar ou Denis? Eu tenho uma lembrança muito vívida
em 2018, o evento do IA em 2018 foi 18 foi no Rio, Letácio, só foi 17? 17 que foi no Rio. 17. Tinha um painel em que um dos painelistas falava que consultoria era super importante e o outro dizia que era inaceitável um auditor fazer consultoria. É importante a gente ter em mente que essa coisa da consultoria ainda é uma evolução mundial. Não é uma coisa que esteja absolutamente consolidada mundialmente e nós estamos atrasados. Não é isso que acontece. Ainda está em evolução mundialmente essa questão da consultoria. A meu ver, a gente só pode fazer consultoria, e isso é uma opinião própria, eu vou colocar aqui como um debate, a gente só pode fazer consultoria em gestão de riscos, controles e governança. Só pode fazer consultoria no nosso negócio. A gente não pode dar consultoria no negócio deles. Eu não posso ensiná-los a fazer alimentação escolar. Eu não posso ensiná-los a fazer hemodiálise. Colocar no auditor o fardo de ensinar o negócio da secretaria à secretaria, eu acho que é ir um pouquinho longe demais. Eu acho que o que a gente pode fazer de consultoria, que a gente deve fazer de consultoria, é em gestão de risco, como implantar a gestão de risco, desenvolver metodologia, fazer um framework de implantação da metodologia de gestão de risco para as mais diferentes organizações e ajudar as organizações para desenvolver a sua gestão de risco, os seus controles e a sua estrutura de governança. Bom, pessoal, o papo está muito bom, eu acho que a gente poderia ficar a tarde toda aqui, mas realmente o pessoal tem compromisso, a gente já passou um pouco do tempo. Queria agradecer aqui, penhoradamente, os debatedores, Letácio, Denis, Edmar, muito obrigado pela contribuição de vocês. Eu acho que é um assunto fascinante, a gente tem muito ainda a discutir, muito a debater. Essa questão da consultoria mesmo é um ponto bem polêmico, bem sensível. Eu acho que mereceria, eu vou até sugerir isso, que a gente faça um evento só sobre a atividade de consultoria. Eu acho importante a gente trabalhar isso. Eu tenho algumas visões sobre isso também, mas aí demandaria mais tempo. E agradecer principalmente ao pessoal que ficou aqui até agora. Muito obrigado de coração, obrigado por assistirem. Sigam o Conace, a gente tem muita coisa interessante para mostrar para vocês, para compartilhar com vocês. Tá? A gente tem Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, tem um canal no YouTube, enfim. A gente precisa de vocês lá para a gente estar procurando sempre melhorar e poder passar para vocês essa experiência, tanto internacional como dos nossos debatedores, membros, colaboradores. Então, é com esse espírito que eu agradeço a todos, uma boa tarde, tenham um excelente resto de semana e muito obrigado a todos.